E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um podcast da Scalco Odontologia na Real, onde vamos continuar o assunto das facetas de porcelana ou as lentes de contato dental, porque esse é um assunto que tem gerado aí bastante curiosidade, né? Bastante dúvidas também. E tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder e mostrar casos aí de exemplos clínicos, né? Por exemplo, a faceta de porcelana pode ser realizada em um único dente ou tem que ser em vários dentes? Vamos ver, por exemplo, um caso aqui, ó, onde a pessoa tinha bastante insatisfação com o único dente, né? Aquele dente da frente, que ele tinha um formato e uma cor que não estavam simétricos, né? Não estavam muito bacana ali. Isso incomodava a pessoa. Então, trabalhando no único dente, vejam, né? Naquele dente que incomodava muito a pessoa, já mudou a harmonia do sorriso, né? Conseguimos aí uma harmonia melhor, porque os dois dentes da frente, eles são muito importantes, são chamados sorrisos, são os dominantes no sorriso, né? Os dois incisivos centrais. Então, tem muitas pessoas que tiveram problemas de queda na infância e o dente escureceu. Houve a necessidade, às vezes, de um tratamento de canal, ou houve um problema chamado hemorragia interna, que escureceu esse dente, e não adianta tentar fazer clareamento, porque o clareamento não vai resolver esse tipo de situação. Então, muitas vezes, é necessário e pode-se realizar somente num único dente, beleza? É claro que quando o profissional tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, né, num caso mais amplo, nesse caso aqui foram realizadas 10 facetas de porcelana. Aí o resultado fica melhor, porque a gente consegue harmonizar mais, né, todos esses dentes. Por exemplo, já é um sorriso bonito, mas a pessoa queria deixá-lo mais atraente, um sorriso mais amplo, né? Então a gente vai ver aí na sequência, quando eu consigo trabalhar com mais dentes, eu tenho aí um resultado mais interessante, tá vendo? Eu consigo harmonizar toda essa bateria anterior. Então, pode ser feito sim, só um único dente, como nós mostramos, mas quando nós podemos trabalhar em 2, 4, 6, 8 ou 10, a gente vai tendo então um resultado de simetria e harmonia, porque nós temos a possibilidade de criar o sorriso perfeito, beleza? Temos mais uma pergunta aqui, ó. Eu realizei um trabalho de facetas de porcelana, mas a gengiva fica sempre sangrando. O que acontece? Bom, isso é muito importante, pessoal. Quando a gente vai realizar esses trabalhos, são trabalhos de extrema precisão. Portanto, o encaixe, a adaptação junto ao dente é muito importante. Por exemplo, vou mostrar para vocês um caso aqui, ó, onde aparentemente, né, logo após a finalização desse caso, aparentemente parecia que estava bom para o paciente. Só que, olha o que acontece. Nós conseguimos, através de uma sonda dental, penetrar entre a faceta e o dente. O que está acontecendo aí? Houve uma falha na confecção desse trabalho e as bactérias começam a se acumular nessa região aí, ó. Elas vão se acumulando nessa região e começa a causar uma inflamação constante da gengiva, né? A gengiva fica inchada, a gengiva fica edemaciada. Na sequência, nós vamos mostrar um caso, por exemplo, depois de algum tempo, olha, a gengiva fica desse jeito. Por quê? Porque as bactérias estão penetrando ali, colonizando aquela região, gerando aí uma área de constante inflamação. E, infelizmente, quando isso acontece, não tem como corrigir, tem que ser refeito o trabalho, né? Por isso que é muito importante, quando você decidir fazer um tratamento com essas lentes ou facetas de porcelana, principalmente porque são tratamentos que têm geralmente um custo mais alto, né, porque é um trabalho sofisticado, então não pode ter arrependimento, né? Você tem que fazer com segurança e que aquilo tenha uma longevidade, ou seja, que dure muito. Nós temos casos já documentados aí de mais de 20 anos das facetas de porcelana cumprindo sua função estética e funcional, mas para isso é rigoroso todo o processo de confecção
inclusive a participação de um laboratório de prótese odontológica que também trabalhe muito bem, com bastante precisão. A gente vai mostrar também aí, logo que for possível, uma sequência de um pouco do trabalho do laboratório, como é interessante, né? É um trabalho realmente artístico, preciso. É muito legal o trabalho que é feito no laboratório de prótese também, beleza? Tem mais uma pergunta aqui. Quando eu não estou satisfeito, como refazer um trabalho que de repente não ficou muito legal? A pessoa não gostou, né? Bom, quando a gente adota um processo, né, um protocolo, inicialmente uma consulta inicial, um bate-papo para ver quais são as aspirações, os desejos desse paciente. Depois nós fazemos fotografias, moldagens. Depois vai para um laboratório de prótese, nós fazemos um enceramento, como se fosse uma prévia do resultado final. Essa prévia é provada no paciente antes de mexer em qualquer coisa na sua estrutura dental. Depois de aprovada, a gente então passa a fase de preparos e moldagens, onde o paciente ainda fica com um provisório durante uma semana, que pode também ser modificado. Então, através desse protocolo, quando chega ao final, tanto nós profissionais quanto o paciente já sabe como que vai ser o resultado final. Então, não tem arrependimento, não tem aquela interrogação de, nossa, como é que vai ficar isso? Né? Porque esse protocolo permite que a gente tenha bastante segurança. Mas quando, por algum motivo, há necessidade de se refazer, então nós temos que fazer um desgaste dessa estrutura com bastante delicadeza, com umas broquinhas especiais, com bastante delicadeza. A gente vai tirando essa porcelana, né, e cuidando para a hora que vai encostar no dente, para não ter um desgaste ainda maior. E hoje em dia também nós temos a utilização do laser, que é muito interessante a utilização do laser. Ele é um sistema que a gente vai jateando ali, a gente vai colocando o laser pela faceta e ela solta o cimento, né, a colinha que colava ao dente, e ela se destaca com bastante rapidez, sem que a gente prejudique o substrato, né, o dente que está abaixo aí da faceta, beleza? Então, tem algumas situações que tem que ser removido mesmo. E, como tudo, um retrabalho é sempre mais complicado do que se iniciar um trabalho novo, ou seja, refazer sempre é mais complexo do que fazer, né? Então, tem que ter uma segurança bastante grande no fazer, justamente para que não tenha que refazer esse trabalho. Legal? Outra pergunta aqui é: a cor eu posso escolher? Bom, sim, né? Mas quando você quer mudar drasticamente a coloração dos seus dentes através das lentes de porcelana, é necessário que a pessoa tenha uma certeza, porque aquilo vai ficar. Ela não vai mudar de cor ao longo de 10, 15, 20 anos, não é? E às vezes a pessoa deseja, assim, um sorriso muito, muito branco. E que às vezes, por exemplo, vocês podem ver aí, foi uma moça jovem, que ela desejava um sorriso extremamente branco. Mas é um branco tão branco que chega a ser muito opaco, né? E fica artificial. No nosso conceito, o belo, o que é bonito, é um sorriso que pode ser, assim, confundido com um sorriso perfeito natural. Ou seja, quando nós fazemos esses trabalhos e a gente dá uma anatomia e uma coloração que fique algo bonito, mas que não sobressalte, sabe? Que não chega aquela coisa que chama muita atenção. Tudo que chama muito a atenção não está harmonioso. Então, quando a gente, assim como cirurgias plásticas, né? Quando ela é realizada por um profissional que tenha bastante consciência e experiência, ele vai tentar reproduzir o que há mais bonito na natureza para entregar para esse paciente. Isso, para mim, é beleza, né? É estética. Então, estética é tudo aquilo que não é perceptível, ela se confunde com o natural. Por isso que tomar cuidado, às vezes, no desejo de um sorriso super branco. Assim, por exemplo, os americanos têm esses hábitos lá, né, de um estereótipo de dentes quadrados e brancos, que às vezes fica bom numa pessoa e não fica em outra, né?
Então, a gente tem essa preocupação da personalização do trabalho, de entregar um trabalho onde seja a cara da pessoa, entende? Onde a pessoa não mude tanto assim a sua fisionomia a ponto de ficar perceptível e artificial. Legal? Então, é importante pensar um pouquinho na cor. Outra pergunta aqui é o seguinte, por exemplo, é necessário, às vezes, quando for fazer uma faceta de porcelana, fazer também um tratamento de gengiva, ou seja, uma plástica gengival? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, vou mostrar um caso aí, ó, de uma moça, devia ter uns 28 anos, e ela já vinha de um tratamento, né, de aparelho, um tratamento ortodôntico, e os dentes dela eram pequenininhos, pareciam um dente de criança, né, com esses espaços, os dentes tudo redondadinho, pequenininho. Então, nós fizemos, primeiramente, uma plástica gengival. Pode ver como o arco gengival ficou, nós alongamos esse dente, né, para depois, então, desse procedimento, fazermos as lentes de contato dental. Vocês vão ver aí na sequência como que ficou bonito esse trabalho. Porque quando ela sorria, ela mostrava um pouco gengiva. E quando nós subimos um pouco esse plano gengival, nós pudemos dar uma harmonia de uma proporção, né, de largura e comprimento e harmonizar isso com o lábio inferior, então devolvendo aí uma grande modificação no sorriso dessa paciente. E pessoal, dando continuidade aqui nesse nosso bate-papo sobre as lentes de contato dentais, é legal se tivesse um depoimento, né, de uma pessoa que realizou esse tratamento e qual foi a sua experiência com ele. E para isso nós convidamos a nossa paciente, a amiga Fernanda Romagnoli. Fer, muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso podcast. Tá? Obrigada, é uma honra estar aqui. Que legal, Fernanda. Muito obrigado mesmo. Fernanda, nós fizemos um tratamento com as facetas de porcelana em você em 2018, né? E aí a gente queria saber assim, como foi essa experiência para você, né? Como que foi de quando você pensou em fazer o trabalho, o que te motivou a isso, até o resultado final? Legal. Bom, eu nunca imaginei que o impacto que eu fosse ter após ter feito seria tão grande. Eu sempre tive vontade de fazer, né? Na adolescência eu tinha os dentes pequenos e até me lembro quando eu fui fazer vestibular, eu falei, eu quero fazer jornalismo. Eu falei, não posso porque meu dente é feio. Olha. E aí acabei não fazendo, e em 2018 decidi fazer. Só que o impacto antes de eu fazer, a minha vontade de fazer, e o impacto que deu na minha vida após ter feito foi muito maior do que eu imaginava. Porque eu comecei a perceber o tanto de coisas na minha vida que interferia a questão do meu sorriso. As coisas que eu deixava de fazer inconscientemente por causa do meu sorriso. Então, por exemplo, uma palestra, um treinamento, eu morria de vergonha. E isso mudou muito, mexeu muito com a minha autoestima. Eu até me considero, doutor, uma pessoa antes e uma pessoa depois da cirurgia, da cirurgia não, né, das facetas. Eu sou muito feliz com elas. Muito legal esse depoimento, e a gente nunca tinha tido essa oportunidade de falar dessa forma, veja só, né? Eu percebia que você estava satisfeito, e por isso volto a te agradecer imensamente por você poder estar colaborando com a gente aqui nesse podcast, porque uma das coisas que eu realmente falei no início é como a autoestima, ela influencia no dia a dia da pessoa, né? Tanto nas suas atividades pessoais, quanto nas suas atividades comerciais, empresariais. Quando a pessoa se sente mais segura, parece que tudo vai dando mais certo, não é? Com certeza. Isso não tem o que falar. Eu tenho alegria em tirar foto, eu tenho alegria em poder sorrir. Que legal. É uma paz de espírito, é uma liberdade, digamos. Que bacana, eu fico também muito feliz em saber disso, né? Como que às vezes um tratamento bucal pode transformar a pessoa assim e deixar mais feliz, mais segura. Mas assim, em algum momento, Fernanda, você se preocupou que esse seria um tratamento talvez complicado, dolorido, alguma coisa nesse sentido assim? Sim, eu tinha receio. Eu fui em alguns profissionais e eu percebi assim, no toque das mãos, na segurança ao falar,
na segurança ao movimentar, na atenção que estava sendo dada para mim no momento da execução, né? Desde o momento do orçamento até qualquer outra coisa, não sei a parte técnica, se chama medição mesmo, mas assim, eu senti muito isso em você, doutor, muito mesmo. Eu senti muita segurança naquilo que estava sendo feito. E a segurança começa a partir do toque no aparelho, a tua concentração, né, durante o atendimento. Então foi, e a forma como você colocou para mim, ó, Fernanda, eu fui pensando numa coisa, você falou, Fernanda, alinhou comigo, alinhou minhas expectativas, e eu gostei, amei o resultado. Que legal. Realmente é importante o que você falou agora, porque quando a gente vai trabalhar na face de uma pessoa, a gente precisa também buscar um pouco quais as expectativas dessa pessoa, né? Porque às vezes os gostos são diferentes. Tem pessoas que às vezes vêm na cabeça com um tipo de conceito, né, que ela gostaria, mas às vezes aquele conceito não se adapta muito à face do paciente. Então a gente não tem a personalização do sorriso. E isso a gente vê muito essa questão, porque quando se faz um estereótipo, tipo, entendeu? De cor e forma, às vezes numa pessoa pode ficar boa e às vezes na outra não tem nada a ver, né? A gente vê isso até às vezes em pessoas famosas aí, cantores, artistas, que de repente choca, né? Fala, nossa, o que a pessoa fez, entendeu? Porque chocou, ou seja, aquilo não está harmonioso com a face. E então esse papo inicial antes da confecção das facetas é onde a gente vai analisar a expectativa do paciente, né, os seus desejos e como que a gente vai poder atingir aquilo, é de fundamental importância. Eu falo que essa consulta prévia e do planejamento já é 50% do resultado final, né? Mas, Fernanda, eu queria te agradecer muito, viu, a tua participação aí, novamente. É muito importante para nós ter um depoimento como o seu, tá? E a gente fica muito feliz também de saber que nós pudemos te fazer feliz. Muito obrigado, viu? Com certeza. Obrigada, doutor. É um prazer. Até mais então. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado aí pela sua participação. Podem mandar aí as suas perguntas que a gente vai estar respondendo aqui com todo carinho, tá? Ok? Até o próximo podcast.